Olha, depois da gente ser cancelado, né, agora pelos ciclistas e pelos motoboys, vamos falar... Também. Não, chega. Vamos falar agora de coisa séria, porque a adesão à vacina contra a Covid-19, gente, bateu recorde e chegou a 94% da população brasileira, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. Cerca de 56% dos entrevistados afirmam ter tomado ao menos a primeira dose ou a dose única da Janssen e 38% disseram que pretendem tomar a vacina. Apenas 5% não querem receber o imunizante e 1% não sabem. De acordo com a pesquisa, a resistência contra a vacina é maior entre quem diz confiar no presidente da República, entre os que avaliam o governo como ótimo ou bom e entre os que já declararam voto em Jair Bolsonaro para 2022. O Datafolha ouviu 2.074 pessoas de 16 anos ou mais em 146 cidades brasileiras entre os dias 7 e 8 de julho. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Adriles Jorge, em 1 minuto, seu comentário sobre essa grande adesão em relação à vacina. Acho que é uma maravilha que percebe a consciência do povo, sem necessidade de governo, sem necessidade de publicidade. A relação da vacina com a população em relação ao Covid é uma questão de custo-benefício. Sim, a vacina foi feita a toque de caixa, com mas é um custo-benefício maravilhoso. Você tem a possibilidade de ter reações adversas, até a longo prazo, mas ela é mínima, como vê nos Estados Unidos, como vê em outros países, em que o índice de mortes caiu avassaladoramente, ou seja, e as vacinas foram feitas exatamente por isso. Você pode até, eu não condeno quem é sommelier de vacina, tem vacinas que são mais eficazes que as outras, sim. Tem umas que têm mais reações adversas, a da Janssen foi descoberta um tipo de paralisia muscular, mas afeta 0,0001% da população. E tudo tem uma chance de risco, inclusive a morte pelo Covid. O que não dá para fazer é o que foi feito ano passado, quando você tinha 0,2% de chance de morrer por Covid e as pessoas foram trancadas. Ou seja, em nome de um risco, você calculou a destruição da economia popular do mundo. Ou seja, foi um dos maiores crimes do isolacionismo que teve ano passado, sem nenhum tipo de comprovação cabal. Agora, a vacinação, ainda mais agora que tem cepas novas, variantes mais incisivas, que tem um índice maior de comprometimento da saúde das pessoas, você tem que vacinar mesmo. E, infelizmente, esse foi um erro também do Bolsonaro, né? De ter demonizado e ter desprezado a potencial avanço da ciência, ou a potencial endosso da ciência, que foi exatamente extremamente competente na produção rápida e imediata dessas vacinas, né? Eventualmente ele mudou de ideia, ele deixou que as pessoas fossem vacinadas quando os órgãos sanitários assim o permitiram. E hoje o Brasil é um dos países que mais vacinam no mundo e tem essa conscientização por si mesmo, ou seja, uma maturidade popular sem necessidade de uma propaganda opressiva ou coisa, não. É cálculo de risco. Eu quero sair de casa, quando estava no ficar de casa para trabalhar, é um cálculo de risco. Eu quero me vacinar, ainda que possa ter minimamente sintomas adversos a curto ou longo prazo. Muito bem. Quero. Ou seja, cálculo de risco e cálculo de risco bem feito. Agora, você lembra, Paulo? Eu fiz o meu cálculo de risco. Segunda-feira eu vou vacinar. Já boa. Sim. Quando a gente discutia vacinação obrigatória, se a vacina era da China ou não, né? Mas no final, quando a vacina chegou, tá todo mundo querendo se vacinar. Ainda bem. E na França, vocês viram que daí agora parece que vai ser obrigatório para várias coisas, né? Eles estavam com um problema, estagnou. Né? O passaporte. Eu não acho mas legal pensa por um lado, primeiro tinha momento estagnado. Mas se você tem 95% de adesão no à vacina, Brasil, pra que obrigar? que bom, mas na França estava estagnado o número de pessoas que iam se vacinar. E aí, com essa determinação, que aí é uma discussão, enfim, que a gente já teve aqui, sobre se tem que ser obrigatório, não tem passaporte da vacina ou não, mas lá vai ser obrigatório para várias coisas, muitas pessoas estão repensando e indo se vacinar. Porque, de fato, a vacinação só funciona, gente, quando é para todo mundo. Coletivo. Quando muita gente está vacinada. Então, a gente sempre tem que lembrar disso. Muito bem, Paulinha. Bruna Torlai, você já se vacinou? Vai vacinar? Eu não vejo a hora de não precisar mais usar máscara, tá? E aí outro dia estava tendo vacinação aqui perto de Pfizer, estava na minha faixa etária e eu tomei a primeira dose para me livrar da máscara. Não vejo a hora. Agora, o que eu penso é o seguinte, isso eu comecei a pensar, acho que
há alguns meses. Ano passado, foi um festival de palpitaria sobre toma vacina, não toma vacina, se vai ser obrigatório, se não vai ser obrigatório, se a vacina é boa, se não é ruim, se a imunidade de rebanho. Mas, de repente, todo mundo virou especialista em história da vacina. Né? Sendo que a inoculação foi a primeira política pública de saúde comemorada por todos os cientistas. Né? A rubéola, ela matava muito na Europa, a mortalidade infantil era alta. E quando começaram os primeiros ensaios de vacina, eu lembro que os próprios reis vacinavam os seus filhos, seus herdeiros, para dar o exemplo para a população. Então, a vacina, ela é algo importante na história da medicina. E ninguém estava falando disso. Todo mundo queria brincar de política no meio da história da vacina. Então, para mim, o que prova essa adesão à vacinação é que a nulidade da palpitaria para a história do pensamento do mundo continua a mesma. Então, de repente, um monte de gente fica dando palpite sobre se é bom fazer isso ou não em medicina, você vê que vira fumaça na hora que a coisa se resolve, que surgem as empresas, surgem opções de vacina, a adesão e, claro, com uma adesão alta, provavelmente a história do passaporte sanitário, ela perde força, né? Porque se as próprias pessoas mostram que elas preferem entre ter que usar máscara para sempre ou tomar vacina, elas mesmas vão tomar a decisão que elas consideram mais adequada para si mesmas, você vê que a sociedade resolve seus problemas sem precisar nem de tanta palpitaria, nem de tanta medida regulatória, aí, como a gente está vendo na França. Até hoje, eu não acredito que o Bolsonaro não se vacinou. Para mim, isso aí foi de uma imbecilidade de exemplo completa. O exemplo seria ele se vacinar na faixa etária dele, como todo mundo tem que fazer. Exato.